uma notícia boa, né? Tem uma notícia boa aqui para quem, como nós, defende a soberania nacional, defende a Petrobras e o investimento na Petrobras. Nós tivemos a revogação da resolução sobre diretrizes que estimulavam, né, o desinvestimento e a venda de refinarias no Brasil. Isso é um ponto muito importante, porque a política que estava sendo tocada na administração passada da Petrobras, ela tinha um claro interesse de incapacitar a Petrobras de precificar os combustíveis. Então isso resultava em privatizações de refinarias, desinvestimento e venda de ativos da Petrobras no setor de distribuição e de refino. Quanto mais ativos da Petrobras no setor de distribuição e de refino fossem vendidos, mais difícil é para a Petrobras conseguir precificar combustíveis de forma, que nem disse o Lula na campanha, abrasileirada. Então essa é uma notícia boa que a gente tem que comemorar. O plano de desinvestimento na Petrobras está suspenso, abrindo margem para que a gente possa lutar nessa nova administração por um novo plano de investimento na Petrobras. Lembrando que nós não estamos diante de uma crise de abastecimento no nosso mercado de petróleo e gás por causa dos grandes investimentos realizados na Petrobras ao longo da primeira década dos governos do PT. Isso se extinguiu de 2016 para cá e se acentuou no governo Bolsonaro numa tática velha que é precarizar para poder vender. Agora nós tivemos uma pequena vitória no sentido de não mais termos em vigor este plano de desinvestimento, sobretudo no setor de refino. Então fica aí a notícia para a gente comemorar e ficar atento. Porém, nós também tivemos uma notícia ruim nessa semana. Semana passada eu disse para vocês que nós tínhamos uma pequena vitória com a suspensão da venda de ativos da Petrobras por 90 dias. O que nós tivemos nessa semana? A péssima notícia dando conta que a diretoria da Petrobras, que o Conselho Administrativo da Petrobras, não vê razão para a suspensão das vendas já acordadas, já em trâmite. A questão é que esses ativos da Petrobras que vêm sendo vendidos, gente, estão sendo vendidos sistematicamente por subpreço. Há muita falcatrua nessas vendas e isso precisa ser investigado. Por isso, o pedido de suspensão nas vendas por 90 dias, para que essas vendas possam ser investigadas e as falcatruas descobertas, para que nós não vendamos esses ativos, que são ativos importantes da Petrobras. A questão é que a gente tem que chamar a atenção para um ponto fundamental. Essa diretoria que está tocando adiante esse processo de destruição da Petrobras é a diretoria da administração passada. A nova diretoria só deve assumir em abril. Por mais que os nomes indicados para a nova diretoria não sejam os melhores possíveis, essa luta ainda está sendo travada e é nosso dever tentar pressionar os novos membros e ajudar a trabalhadora e o trabalhador a entender que decisões como esta, que autorizam a venda de ativos onde as negociações são suspeitas, é uma decisão de uma diretoria indicada por Jair Bolsonaro. Então, nós temos que lutar para que essas vendas não prossigam, para que a gente possa investigar e, se possível, que a gente consiga reverter este processo de venda, para que a nova diretoria do Conselho Administrativo assuma, que a gente consiga trocar os nomes mais controversos dessa nova diretoria, para que a gente tenha uma política soberana na Petrobras, que defenda uma Petrobras grande, capaz de precificar combustíveis com investimentos no setor de refino. Porque só assim nós vamos ter soberania nacional que a nossa principal empresa pode proporcionar. A luta na Petrobras é uma luta encarniçada, gente. Nessa semana nós vimos um show da mídia
contra aquilo que a mídia está chamando de Junior Oils, que são empresas que surgiram basicamente do nada a partir da expoliação dos ativos da Petrobras. Nos últimos anos, nós vimos muitos ativos da Petrobras, campos de petróleo, etc., sendo vendidos muito abaixo do preço, sendo arrematados por essas empresas que até um pouco antes sequer existiam, com capitais insignificantes para o tipo de negócio. Essas empresas, elas estavam, na verdade, constituindo monopólios regionais a partir da venda de ativos da Petrobras por subpreços. Agora, com a suspensão das vendas dos campos de petróleo, que eram o foco das ações dessas empresas oportunistas, o mercado dessas tais Junior Oils está esperneando, porque isso, na verdade, gente, é um grande roubo em escala industrial no Brasil. Basicamente, o que essas empresas vinham fazendo é o seguinte: elas compravam campos de exploração de petróleo por um subpreço, utilizavam financiamento muitas vezes estatal ou duvidoso para, quem sabe, um dia poder produzir ali. Não há de fato investimento. Esses 40 bilhões de investimento é pura especulação, porque de fato essas empresas pouco têm condições de investir. Quem de fato tem condições de investir na produção nesses campos é a Petrobras. Por isso que essas vendas, elas têm que ser sim interrompidas. Porque essas empresas, elas não têm condições de explorar, estão comprando esses ativos por subpreço e estão, dessa forma, colaborando para a diminuição do poder da Petrobras de precificar, de ser soberana no setor de petróleo e gás, para que a gente possa pagar um preço mais justo nos combustíveis, nos derivados e no gás de cozinha. Então, esse discurso da mídia não pode passar batido. A gente tem que entender que, na verdade, essas medidas são aquelas que nós temos que defender. Há uma luta encarniçada dentro da Petrobras entre aquilo que foi o projeto vitorioso das urnas e aquilo que é o projeto do atual Conselho de Administração indicado ainda pelo governo Bolsonaro. E o nosso papel é continuar aqui chamando atenção, fazendo pressão política e se organizando para atuar como uma força política em defesa da soberania nacional.